Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos nessa segunda-feira. Eu convido vocês para a nossa prece inicial, para que juntos nós possamos pedir muita paz, muita harmonia, o bom entendimento para as lições de hoje e a proteção necessária para que a nossa reunião possa ser de bom proveito para todos nós. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo. Vamos então, nesse momento, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos esse auxílio necessário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. De graça recebestes, de graça dai. O nosso tema de hoje é dom de curar. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 8. De graça recebestes, de graça dai, disse Jesus a seus discípulos. Com esse preceito, prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes tinha sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes diz para não fazerem tráfico dele, nem objeto de especulação, nem um meio de vida. O nosso texto de hoje do livro do Evangelho segundo o Espiritismo é um texto curto, porém é um assunto muito importante para nós. Não nos cabe aqui julgar os nossos irmãos que cobram pelos atendimentos mediúnicos, que, como está escrito aqui, fazem dele um meio de vida. Isso é entre a consciência deles e Deus nosso Pai. Mas a doutrina espírita nos ensina, como Jesus ensinou aos apóstolos, aos discípulos, que nós devemos ter o nosso trabalho e que dele deve vir a nossa remuneração para que a gente possa cuidar das nossas coisas materiais e nas horas vagas, aqueles que têm a sensibilidade mediúnica de poder auxiliar na cura, aí eles devem então praticar gratuitamente esse dom. Porém, essa cura precisa ser bem explicada. Muitas pessoas procuram a casa espírita em busca de ajuda para as doenças do corpo físico e para as doenças da alma também. E geralmente nós queremos uma resposta rápida para isso. Geralmente nós queremos uma resposta rápida. Através da mediunidade, essa ajuda é possível, sim. Nós temos vários casos aí de curas através do tratamento espiritual.
Porém, existe todo um processo, né, que precisa ser muito bem esclarecido e que nós vamos tentar abordar hoje esse tema na nossa reunião da melhor maneira possível. A cura através do tratamento espiritual, ela é realizada através da utilização dos fluidos salutares dos bons espíritos, né, que são doados àqueles que necessitam através do médium. E este, por sua vez, também doa os seus fluidos magnéticos. É óbvio que esse tratamento ele não dispensa o tratamento médico tradicional, que não deve ser interrompido de forma alguma. Ele é um tratamento adicional. E também depende muito, os resultados positivos dependem muito da postura daquele que está sendo atendido, né? Porque a casa espírita ela deve fornecer, junto com os passes, junto com o tratamento espiritual, ela deve oferecer o esclarecimento das palestras, dos livros, com base no Evangelho de Jesus, para que seja combatida a causa dos males. Porque a doença é o efeito, né? Então, para que seja combatida a causa dos males, é necessário que seja apresentado àquele que passa pela doença o Evangelho de Jesus. E nesse sentido nós temos a orientação do Mestre, do próprio Jesus, a respeito disso. Eu gostaria de ler aqui um trecho do capítulo 9 de Mateus, os versículos 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Do que Jesus está falando aqui? Que não adianta curar somente o corpo físico. É necessário curar o espírito. E nós vamos entender isso. Nós vamos entender isso nessa nossa continuação aqui. Veja como Jesus esclarece a respeito das curas que ele fez, porque muitas pessoas que receberam esse benefício foram se equivocar novamente. E outros mudaram seus hábitos e até se tornaram seguidores do Cristo. Então, qual é a pergunta que nós devemos fazer? Quais destes realmente se curaram? Certamente que não foram aqueles que foram se equivocar novamente, porque aqueles se enquadram aqui nessa questão que rompem-se os odres, a rasga da roupa vem maior. Por quê? Porque eles voltaram à causa que causou aquilo. Então nós precisamos também refletir nessa nossa reunião de hoje o que é a cura verdadeira para nós. O que seria a cura verdadeira? Nós temos aqui uma passagem do livro A Gênese, do capítulo 15, que é a cura do paralítico, que eu também vou ler para que a gente possa entender bem essa lição de hoje. Jesus
tendo subido num barco, tornou a atravessar o lago e veio para a cidade de Cafarnaum. E como se lhe apresentassem um paralítico deitado sobre um leito, Jesus, vendo a sua fé, disse a esse paralítico: meu filho, tende confiança, os vossos pecados estão perdoados. Imediatamente alguns dos escribas disseram para si mesmos: este homem blasfema. Mas Jesus, tendo conhecido o que pensavam, lhes disse: por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Porque o que é mais fácil dizer, os vossos pecados estão perdoados, ou dizer, levantai-vos e andai? Ora, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, levantai-vos, disse então ao paralítico, carregai o vosso leito e com ele ide para a vossa casa. O paralítico se levantou imediatamente e se foi para a sua casa. E o povo, vendo o milagre, se encheu de medo e rendeu glórias a Deus por ter dado um tal poder aos homens. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. A explicação é a seguinte: o que poderiam significar essas palavras, os vossos pecados estão perdoados, e em que poderiam servir para a cura? O Espiritismo disso dá a chave, como de uma infinidade de outras palavras incompreensíveis até este dia. Ele nos ensina pela lei da pluralidade das existências que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado e que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos numa existência anterior, sendo as diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se pague a dívida de suas imperfeições. Se, pois, a enfermidade desse homem era uma punição pelo mal que pôde cometer, dizendo-lhe, os vossos pecados estão perdoados, era de dizer, pagastes a vossa dívida, a causa da vossa enfermidade está apagada pela vossa fé presente. Em consequência, mereceis estar livre da vossa enfermidade. Foi por isso que ele disse aos escribas: é mais fácil dizer, os vossos pecados estão perdoados, que levantai-vos e andai. A causa cessando, o efeito deve cessar. O caso é o mesmo que para um prisioneiro, a quem se venha dizer: o vosso crime está expiado e perdoado, o que equivaleria dizer: podeis sair da prisão. Então veja bem, Jesus nos cura por dentro, através dos seus ensinamentos, se nós os praticarmos. Nesse caso, era uma expiação de uma existência anterior. E a prova pela doença da paralisia já estava no final. E Jesus, então, através do magnetismo, através da sua energia, retirou a doença e ele pôde andar novamente. Mas antes disso, vejam que Jesus coloca para ele que através do comportamento que ele estava tendo nessa existência atual, de resignação, de fé, de confiança em Deus, ele estava curando a causa. É isso que nós devemos refletir. Se nós estamos curando a causa dos nossos males, se nós estamos aproveitando essa encarnação para curar a causa dos nossos males, porque é uma grande oportunidade. A cura do corpo físico, como eu já disse agora há pouco, é possível. Mas são 3 coisas importantes que tem que acontecer junto para que ela possa ser efetivada. A fé do doente, a confiança de que ele pode ser curado, a boa vontade do médium
para que ele possa doar as energias, doar o seu amor e ser o intermediário dos bons fluidos, dos bons espíritos. E também o mérito. Se realmente esse ciclo, essa prova já está findada para este espírito. Então Jesus não veio derrogar as leis, são palavras dele próprio, principalmente a lei de causa e efeito, porque nós vemos somente o momento presente. Nós não conseguimos entender ainda as enfermidades do corpo físico como uma purificação espiritual. Mas é com esse propósito que a maioria das doenças ocorrem. Nada acontece por acaso para nós, né? Nada acontece sem um fim útil. E a lei de causa e efeito, que é uma das muitas leis que regem o universo, como eu disse, nem Jesus pode modificá-la. Tanto o cristianismo como o espiritismo nos consolam e são uma grande ajuda para nos curarmos, para nós nos fortalecermos, para nós termos coragem nesse enfrentamento. Mesmo que a cura não seja do corpo físico, nós não devemos desanimar. Nós não devemos desanimar. Não há mal nenhum que dure para sempre. Só o bem é eterno. Nós temos que entender isso. A cura real só nos alcançará se nós melhorarmos as nossas disposições íntimas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e atendermos tanto aos preceitos médicos com disciplina e seriedade e também os preceitos morais com disciplina, com seriedade. Ninguém é capaz de nos curar a não ser nós mesmos. Não adianta todo mundo nos ajudar e nós mesmos não nos ajudarmos. Nós precisamos conquistar essa condição, esse mérito, através do nosso esforço próprio. Como eu disse no início, a cura através do tratamento espiritual é um processo longo. Não é um processo tão simples assim. E muitas vezes o resultado nem será nessa encarnação. O importante é não perder a fé. Porque a fé, junto com a boa vontade, é que são as alavancas propulsoras dessa cura. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no item 176, a questão número 8, ela vai perguntar o seguinte: pode-se obter curas apenas pela prece? Veja bem a pergunta. Antes de eu responder, vamos entender o processo do passe na casa espírita, rapidamente. O passista, ele, através da imposição de mãos, ele se concentra e ele ora. E através da oração, ele pede a assistência dos bons espíritos, e os bons espíritos doam os fluidos para que os fluidos passem através do médium e cheguem até o local da doença. E esse processo se dá da seguinte forma: dentro da célula doente, através dos fluidos magnéticos e dos fluidos espirituais, há uma transformação e a célula se torna sadia. Nós estamos falando aí de positivo e negativo, nós estamos falando do átomo, de prótons e nêutrons. Então esse é o processo.
E hoje a ciência médica, já aceita esse tratamento espiritual. Muitos hospitais se utilizam dele como apoio ao tratamento tradicional. Veja que interessante. É necessário que o médium tenha essa consciência, que esteja preparado para isso. Então a resposta que ele dá aqui: pode-se obter curas apenas pela prece? Sim, às vezes Deus o permite, mas talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo, e então se pensa que a prece não foi ouvida. Talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo. Aí é aquilo que eu falei. Falta a questão da permissão do plano espiritual superior para que se cancele aquela prova. Aí nós não podemos desanimar, porque assim como a prece, isso também vale para o tratamento espiritual da casa. É por isso que nos grupos realmente sérios não se promete curas, nem milagres. Ajuda sim, consolo sim, reforço através do passe, porque muitas vezes a doença não é curada, mas ela é amenizada com esse tratamento. É isso que nós precisamos compreender. Então essa permissão necessária para a cura definitiva muitas vezes não vem. Muitas vezes não ocorre. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, a ajuda para que a gente possa passar por essa purificação está sendo dada. Essa nós recebemos sempre. E nós não podemos esquecer, para nós finalizarmos essa reunião de hoje, que a maior das graças que Deus nos concede, que nós recebemos através de Jesus, é a de nos tornarmos espíritos saudáveis. Vejam a diferença. E através da simplicidade, da humildade, do amor, nós vamos poder doar também aos nossos irmãos de jornada, de graça, as bênçãos que nós recebemos. O dom de curar aí, ele passa pelo trabalho de curar a si mesmo também. De que forma? Disciplina. Pois a grande parte das doenças que nos vêm são dos nossos excessos morais. Então, meus irmãos, a lição de hoje é disciplina para curar e ser curado. Eu convido vocês para a nossa prece final, para que a gente possa, através da união dos nossos pensamentos, dos nossos bons sentimentos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, mais uma vez. Antes de finalizarmos, eu gostaria de passar para vocês que queiram se aprofundar mais nesse assunto, para que estudem o livro A Gênese, para que estudem o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Nós temos também um ótimo livro que é de fluidoterapia, da Federação Espírita do Estado do Paraná, que fala lá dos passes e da água fluidificada. Então tem vários livros muito bons que falam desses assuntos, para que a gente possa entender esse processo de cura na casa espírita. Então vamos mais uma vez
unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos em torno da prece. Primeiramente, agradecer a essa bela lição que nos foi trazida hoje. Vamos pedir à equipe espiritual da casa que possa aplicar em todos nós esses passes regeneradores e fluidificar a nossa água. Vamos pedir pelos nossos amigos e familiares, por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares. Vamos orar pelas entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Vamos pedir também pelos hospitais, pelas equipes médicas, equipes de enfermagem, de limpeza, todos os trabalhadores, voluntários e pacientes, para todos os presídios, para aqueles que lá se encontram cumprindo as suas penas e para os trabalhadores. Vamos lembrar também daqueles que cuidam da nossa segurança e da administração das nossas cidades. Vamos orar pelo nosso Brasil e por todos os locais do planeta Terra onde haja sofrimento, onde haja guerras, fome, doenças. Vamos pedir também pelos nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual, que possam receber as nossas preces e as nossas boas vibrações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e Ele assim nos permitindo, nós estaremos juntos aqui novamente na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a vocês.